Muito bem. Respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, solicitamos a atenção e colaboração de todas, informando que esse fórum está sendo gravado e todas as presentes concordam expressamente com a cessão de imagem e voz e sua reprodução, seja feita pela plataforma Mulheres em Rio ou por parceiros, de forma gratuita e não onerosa de direitos de imagem ou conteúdo. Quem, porventura, não concordar, poderá ver ou ouvir o evento desligando sua câmera e ocultando seu nome. Mulheres em Rio nasceu do movimento colaborativo entre mulheres empreendedoras, que acreditam no empoderamento da mulher, através de iniciativas reais de desenvolvimento do empreendedorismo feminino. É, portanto, um projeto colaborativo em formação, com direitos reservados, onde um dos braços é o presente evento, que depende absolutamente de vocês, inscritas, e do público para que possa ser apresentado. Mulheres em Rio tem como pilares 6 núcleos de desenvolvimento. Nossa gratidão a Sônia Garcia, que está aqui, do Núcleo Empreendedorismo, Gilda Maria, do Núcleo Arte e Cultura, Valéria Queiroz, do Núcleo Saúde e Bem-Estar, Cristiane Délia, do Núcleo Direito e Cidadania, e da Educação e Desenvolvimento, Patrícia Gonzalez. Cada núcleo já tem hoje 40 colaboradoras que estão oferecendo seu conteúdos, artigos, né, para esse processo de capacitação das mulheres empreendedoras. Eu gostaria só de relembrar vocês que as perguntas poderão ser encaminhadas para a nossa convidada através do chat, informando aí seu nome, sua cidade, sua pergunta, e ela será lida pela nossa mediadora. Hoje a gente tem a convidada Ingrid Bar e como anfitriã a Valéria Queiroz, gestora do Núcleo Saúde e Bem-Estar, a quem eu cedo a palavra. Tenhamos aí um excelente evento a todas. Estou mutada. Boa noite a todo mundo, obrigada pela presença de todos. Bom, como a Márcia já disse, eu sou a Valéria Queiroz. Estou trazendo para conversar com a gente hoje a Ingrid Bart. A Ingrid já é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, acho que mais de 2 anos, né, Ingrid? E é uma mulher que, assim, de muita fibra, uma mulher que eu admiro bastante, admiro muito mesmo, porque tem essa cara novinha aí, mas olha, eu vou te dizer, a bichinha é danada, viu? Ô, mulher de fibra. A Ingrid vai trazer um tema muito interessante para a gente, e o mais interessante a gente ver como é que foi feita a trajetória desse encontro, que nós começamos com o conhecimento dos mares, partimos para o autoconhecimento, transitamos pela diversidade, e ontem nós começamos a uma pegada um pouco mais do perfil do empreendedorismo, quando a gente trouxe a Ângela, presidente da Associação Comercial do Rio. E a gente vai aprofundar, acho que mais um pouquinho hoje, né? Porque a Ingrid vai trazer um tema muito importante para quem está empreendendo, né? Que é a questão financeira, né? Ela vai trazer o tema transformando pequenos negócios através da boa gestão e acesso aos melhores serviços financeiros. E isso é muito importante, porque empreender é uma questão de persistência, mas a gente também precisa ter acesso ao crédito, precisa ter acesso a contas bancárias, né? A Ingrid, ela tem 16 anos de experiência em mercado financeiro, ela trabalhou no Santander, no JP Morgan, no Neon, onde ela foi head de pequenos e médios negócios, né, de estratégia de pequenos SMB, Strategy, diretora executiva da EB Fintechs, da Associação Brasileira de Fintechs, membro do Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups, e ela é CEO e cofundadora do Linker, que vocês vão conhecer nesse bate-papo que a Ingrid vai fazer com a gente. Não vou apresentar muito mais coisas, porque eu acho que a Ingrid tem conteúdo para trazer para a gente. Ingrid, te passo a palavra. Muito obrigada por estar aqui. E pode desenvolver seu tema aí. Bom, super obrigada pelo convite, primeiro. É um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouquinho da grande paixão da minha vida, que é empreender, e é empreender no setor financeiro. Que é um setor super regulado, mas é uma jornada muito legal. Eu tenho crescido bastante como pessoa, como filha, como amiga, como mãe, a gente vai aprendendo. Empreender te ajuda a ser um ser humano melhor, a ter humildade, a ter, muitas vezes,
calma, paciência, dar uma segurada na ansiedade. Não que a gente consiga, mas o empreendedorismo tenta fazer com que a gente seja cada vez melhor, cada vez mais ser humano. E contando bem rapidamente, assim, eu vim de mercado financeiro tradicional, fiquei bastante tempo trabalhando em banco de investimento. E em 2016, eu sou economista e fiz engenharia civil, mas eu nunca trabalhei com engenharia civil. Meu pai é engenheiro, mora no Rio, ele é gaúcho, mas mora no Rio há muitos anos, morou muitos anos em Teresópolis, já morou em Rio Bonito, Fernanda. Então já conheço ali a região dos lagos bastante. Vocês foram falando, já um monte de um monte de imagem na minha mente, tipo, da minha infância e adolescência. E ele é engenheiro, e aí eu acabei fazendo engenharia muito por influência dele, mas o mercado financeiro gosta muito de engenheiro também. Então eu juntei ali economia e engenharia. E apesar de eu sempre gostei muito do setor financeiro, sempre fui muito feliz trabalhando no mercado financeiro em banco. Quando eu fiz meu MBA, que foi empreendedorismo e inovação aqui em São Paulo, eu comecei a ver que a tecnologia ela ia mudar as coisas, todas as indústrias, assim. E não só a tecnologia em si, porque eu costumo dizer que tecnologia é meio, não é fim, mas a tecnologia, ela também está trazendo uma nova maneira de se relacionar com as coisas, né? Então, tem algumas teorias muito interessantes também de economia de compartilhamento. O que a gente está fazendo aqui é um pouco disso também, economia de compartilhamento. Aqui a gente está compartilhando conhecimento. Eu estou aqui doando o meu tempo, mas tenho certeza que vocês também estão doando o tempo de vocês em outras iniciativas, e isso vai gerando ali um ciclo virtuoso de troca. E a tecnologia permite muito isso, porque dificilmente estaríamos todas juntas nesse horário se não fosse a tecnologia. E eu comecei a perceber que isso estava acontecendo também no setor financeiro. E eu fiquei muito impactada, assim, quando eu fiz o MBA, aprendi sobre startup, aprendi sobre esses novos modelos de negócio. E eu brinco que eu voltava para casa, né, que era ali o meu trabalho, e não conseguia ver aquilo sendo aplicado. E aquilo começou a me deixar muito angustiada. Fora que tinha uma questão também de você estar há muito tempo fazendo a mesma coisa. E eu gosto de pensar, de ser criativa, tal. Muitas vezes eu até tentava ser criativa, mas os processos já estavam tão bem estabelecidos que dificilmente eu conseguia colocar qualquer ideia criativa em prática, e isso começou também a somar. E aí, em 2016, eu fiz que eu brinco, um mini sabático pela Ásia. Fiquei 4 meses viajando sozinha, mochilão. Não encontrei a paz interior, é tudo mentira, para comprar pacote de viagem, viu, gente? Não tem paz interior nenhuma ali na Ásia, muito pelo contrário, é perrengue atrás de perrengue. E eu fui com mochilão mesmo, eu tinha, sei lá, 4 blusas, 3 calças, 3 vestidos e muitos lenços, porque eu ia tirar muita foto. E aí, como eu saía diferente, era com a cor do lenço, então o lenço ali é uma peça essencial para a gente sair diferente nas fotos, para o pessoal ver que a gente toma banho, mesmo na Ásia. E quando eu voltei, uma grande fintech, que hoje é uma grande fintech, mas na época era pequenininha, que foi o Neon, me encontrou para montar uma estratégia de pequenas e médias empresas. Eu sempre trabalhei com empresas, mas quando eu estava no mercado financeiro, eram empresas muito grandes. E foi a primeira vez que eu tive contato com o empreendedorismo de fato, né? O empreendedorismo das micro, pequenas e médias empresas. E foi quando eu vi a vida como ela é. Então, eu estava numa bolha, eu estava num ambiente onde as empresas eram super bem tratadas, extremamente disputadas pelos bancos, enquanto a gente tinha um mundo inteiro de pequenas e médias empresas sendo desassistidas. E desassistidas num nível, assim, muito, muito grave. Foi quando eu comecei a estudar mais o ambiente, né, esse mercado. Eu cheguei a receber uma ligação de um empreendedor chorando, pedindo, pelo amor de Deus, para eu abrir uma conta PJ para ele, porque ele estava 3 meses para receber os recursos da prestação de serviço que ele tinha feito, e ele não conseguia
receber esses recursos porque ele não tinha uma conta PJ no nome da empresa, a empresa que ele prestou serviço se recusava a acreditar a conta PF dele. E ele só queria uma conta. E na época, eu estava desenvolvendo o produto ainda, né? Eu estava lá desenvolvendo a área, o que a gente tinha era um piloto ainda do que ia ser um protótipo. E ele falou, cara, eu só preciso de um número de conta. Eu não quero usar mais nada, eu só preciso do número para passar para eles, para eu poder tirar depois esse dinheiro, porque eu estou 3 meses. Ele estava realmente chorando. E eu acho que a chavinha virou muito nesse momento, quando eu vi que o meu propósito de vida era ajudar os pequenos e médios empreendedores a terem dignidade financeira. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, você vai aprendendo, infelizmente, alguns cenários que a pandemia acabou expondo de maneira ruim, que é a questão dos desbancarizados no Brasil, dos semi-bancarizados, das pessoas que não têm nenhum tipo de acesso, ou o acesso que tem é ruim, é caro, é muito burocrático. A gente tem um sério ranço, e me desculpa a palavra, mas a gente tem ranço quando a gente pensa... meus gatos, gente, desculpa. A gente tem muito ranço quando a gente pensa em serviços financeiros, porque a gente sabe que vai ser difícil, que a gente vai passar nervoso, que a gente vai perder muito tempo e às vezes não conseguir resolver o problema. E o Banco Central, ele tem uma cartilha, inclusive, de dignidade financeira, que fala que ter acesso a bons serviços financeiros, seja você uma pessoa física ou uma empresa, é um direito essencial. Não é luxo, não é privilégio. A gente tem o direito de ter acesso a bons serviços financeiros. E até por uma configuração da própria economia no Brasil, a gente veio de uma hiperinflação, um mercado completamente instável, onde muitas vezes banco quebrou e aí outro banco comprou esse banco que quebrou e o mercado foi se consolidando dessa forma. Hoje a gente tem uma concentração bancária muito grande, a gente tem aproximadamente 85%, 90% do mercado financeiro brasileiro na mão de 5 grandes bancos. Isso não seria tão problema assim se a gente tivesse uma igualdade nessa questão do acesso, se a gente tivesse as pessoas bancarizadas. E aí, muito olhando para esse cenário, o próprio Banco Central começou a olhar para novas legislações, criar novas legislações, né? Novas regulações que a gente fala, começou a abrir mais o espaço para que a gente pudesse ter mais concorrência, boa concorrência, que a gente pudesse ter inovação, porque a concorrência ela traz a inovação, né? Essa corrida por melhorar, conquistar o cliente e tal. Então, é muito positivo você ter concorrência para melhorar. São 3 pilares que eu falo, né? Que o próprio Banco Central já falou isso. Eu tive o privilégio de ouvir isso do presidente do Banco Central. Como economista, foi um dia muito emocionante, gente. Tenho que falar, eu vou falar disso para sempre, todos os dias, porque eu fiquei muito emocionada de, né? Tipo, sei lá, assim, é o presidente do Banco Central. E ele falou uma coisa que me deixou muito feliz, porque você ter uma autoridade monetária como o Banco Central, pensando dessa forma, é muito relevante. Que a questão das fintechs, né, o fato de você poder trazer essa tecnologia, essa inovação das fintechs, ele acredita muito a possibilidade da gente aumentar acesso a serviços financeiros, da gente democratizar o crédito. Crédito é uma ferramenta super importante para alavancar a economia, então, muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente não pode ter crédito, que é ruim você dever e tal, e na verdade é uma mentalidade oposta. O crédito é importante para te fazer crescer, desde que seja um bom crédito, desde que seja o crédito que é personalizado para aquele seu negócio, que leve em consideração as suas características, as suas garantias e por aí vai. E por último, e ouvi isso do Banco Central, que eu achei muito legal, é a questão da melhorar a experiência do usuário. Hoje, muitas vezes, a gente se sente um pouco refém de alguns serviços que a gente paga para ter, e parece que é o oposto, assim,
Parece que você está pedindo muitas vezes um favor, a experiência é muito negativa, o custo é altíssimo, assim, é inacreditável de caro, e é mesmo. E muito dessa questão das fintechs foi trazer o que a gente chama de uma escalabilidade, usar a tecnologia para que com a mesma aplicação você consiga acessar um número cada vez maior de pessoas. Então, eu não preciso de uma agência física, eu posso te oferecer o mesmo serviço de maneira tecnológica, melhorando sua experiência de maneira mais barata, porque o meu custo operacional é muitas vezes extremamente reduzido, e com isso consegue ser mais barato na ponta final também. E muito desse apoio do Banco Central foi o que ajudou a trazer esse conceito das fintechs. Vocês ainda vão ouvir muito falar sobre fintechs, ainda está no comecinho, eu falo que está na pontinha do iceberg, e é importante, assim, eu acho que o grande recado não é sair também loucamente atrás de fintech só porque de repente é legal e está na moda, tal. Tem que pesquisar mesmo, mas é esse despertar para a nossa consciência financeira que também as fintechs querem trazer. Eu, uma vez, participei de um evento aqui em São Paulo no Dia das Mulheres, e foi nesse dia que eu realizei uma coisa que eu gosto de falar, principalmente falando de mulher, né? Quanto a independência financeira pode evitar uma situação de risco, evitar uma situação, por exemplo, de violência doméstica. Querendo ou não, tudo acaba passando pela questão financeira. Muitas vezes uma mulher ela se submete a uma situação de violência porque ela está muito dependente financeiramente do marido, e aí como nós, mulheres, a gente costuma pensar nos filhos, na família, para proteger os filhos, né, para garantir ali que os filhos estivessem mais seguros, alimentados e tal, ela acaba se submetendo a uma situação de violência, e isso desencadeia uma série de outros tipos de violência. Então, foi muito impactante pensar sobre isso, mas é muito realidade, porque, principalmente quando eu estava no Neon, eu tive a oportunidade de conversar com algumas startups, por exemplo, de mobilidade de motoristas mulheres. Então, era uma startup de motoristas mulheres para mulheres, enfim, para evitar também essas situações, gente que não se sente tão confortável nem segura utilizando aplicativos que você não sabe o gênero do motorista. E aí, o fundador dessa startup, ele estava quase desesperado, porque o que começou a acontecer? Tinha tanta mulher desbancarizada que ele não estava conseguindo pagar essas mulheres nos serviços dela, né? Então, ela corria, fazia a corrida e ele não conseguia pagar. E aí, o que começou a acontecer? Elas darem a conta do marido para receber, elas darem a conta do filho que mora numa outra cidade. E aí o marido ia, bebia o dinheiro que a mulher tinha trabalhado, o filho ficava, sei lá, 2 meses para ver a mãe, às vezes também gastava o dinheiro. Para vocês verem o impacto que tem, né, na nossa vida como mulher e na nossa vida como empreendedora também, né? Então, a gente não foi criada para isso muitas vezes, porque você vincula dinheiro muitas vezes com número, e aí a gente não tem essa educação da gente cuidar desse dinheiro, da gente gerir corretamente esse dinheiro. O mercado financeiro também não ajuda, porque os termos não são triviais, não tem uma linguagem simples, tem uma linguagem que mais afasta do que ajuda. E aí a gente vai criando uma cadeia muito ruim, porque, poxa, eu não tenho acesso porque é caro, eu sou maltratado, eu não tenho uma boa experiência, eu não me identifico muitas vezes com aquela marca daquele banco, eu não entendo, então tem uma reação natural da gente não aprender na prática, porque essa prática é super importante, porque a gente não tem acesso e por todo esse contexto. E a gente vai se afastando de uma coisa que tem um impacto muito grande na nossa vida pessoal.
Eu falei, por exemplo, para vocês sobre a questão do crédito, mas eu tenho lido algumas pesquisas, principalmente agora pós-pandemia, que dizem que se você tem uma boa gestão, muitas vezes você nem precisa do crédito. No momento como esse, que é um momento, obviamente, muito extremo, muita gente saiu atrás de crédito, mas o crédito que você vai pegar nesse momento não é o melhor crédito para você, porque é um crédito que, poxa, é emergencial, muitas vezes não vai levar em consideração garantia que você possa ter, é um crédito que, poxa, se você tivesse uma boa gestão, você ia precisar de um crédito de curto prazo, sei lá, de 6 meses. Às vezes você se mexe num financiamento, num crédito ali de 2 anos, que vai mais atrapalhar o seu negócio do que ajudar. E tudo isso poderia ser evitado se você tivesse um controle maior da sua gestão financeira. Então, quando a gente é afastado desse tema, a gente acaba refletindo isso na gestão e no sucesso do nosso negócio de uma maneira geral. Então, eu vou ler a pergunta da Cristiane. Ele controla... tá falando da questão, né, da violência doméstica. Isso é bem impactante mesmo, assim. Que ele controla o negócio dela, o negócio, a vida financeira, ela ganha dinheiro e não pode gastar, e se gasta é aquele caos. Que a violência da mulher vem travestida, né, de gestão ou auxílio. Com certeza, porque você não sabe, alguém precisa te auxiliar. Então, essa questão de você aprender sobre bancos, sobre o sistema financeiro, é empoderamento. Eu sei que vocês devem ter ouvido falar bastante dessa palavra, mas é muito urgente, porque ninguém fala sobre isso. A gente fala sobre algumas coisas que também são extremamente importantes, mas a gente precisa falar sobre dinheiro. Eu costumo dizer que dinheiro, muitas vezes, é mais tabu do que sexo. Porque você vê isso em filme, em novela, mas você não vê isso, falar sobre dinheiro, né, nesses mesmos lugares. E a gente também não costuma conversar em casa sobre isso, né? Então, a gente fica, muitas vezes, dentro de uma situação por causa de todos esses movimentos que agora é a hora da gente conseguir mudar, porque agora você não precisa mais da assinatura do seu marido lá na agência para poder abrir uma conta conjunta com você. Você tem um telefone, baixa um aplicativo, abre a sua conta e gere as suas finanças de maneira livre e trazendo esse poder mesmo para a gente. E grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, a responsabilidade é saber o que você está fazendo, pesquisar, estudar, porque não dá mais para a gente não olhar para isso, que é muito importante. Não adianta, por exemplo, o Banco Central, as fintechs, levantarem essa bandeira se a gente não tiver o engajamento das pessoas em querer também participar, mudar e transformar esse cenário. E as fintechs, qual que é o papel delas nesse movimento? É trazer a simplicidade, a tecnologia, a melhor experiência mesmo. Então, a partir do momento que você não precisa se locomover 5 horas, aí falando um pouco da pandemia, coisas que me deixaram assim, de estômago embrulhado. Gente que não conseguiu pegar o auxílio governamental por não ter acesso a uma conta. Muita gente não pegou, gente, porque elas não tinham acesso a uma conta. Gente que viajava 5 horas de barco, porque esse é o Brasil. Esse é o Brasil, assim, o Brasil é tudo isso também, é ótimo. A Amazônia, as avenidas da Amazônia são rios, né? Não, é isso, tipo, 5 horas de barco para poder ir numa agência da Caixa, para tentar ver se o auxílio governamental caiu, e não caiu, não tinha caído. É muito impactante, assim, como essas pessoas ficam vulneráveis pelo simples fato desse sistema financeiro ser da forma que foi, mas a gente tem esperança, estamos aqui para isso, para, de fato, criar projetos e ajudar o setor de fintechs a fazer essa transformação. Ingrid, eu posso pedir, esclarece exatamente qual é a diferença básica da fintech para um banco?
Para que todo mundo entenda. E por que a fintech ela vai democratizar tanto esse acesso às pessoas terem uma conta corrente? Ótimo. Banco, normalmente, tem uma configuração empresarial diferente. Então, a fintech é uma startup. Ela nasce tecnológica, então ela não tem ambiente físico como, por exemplo, agência. Então, o DNA é muito tecnológico. Tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio diferente de uma empresa tradicional. Então, assim, você não tem ali, por exemplo, um estoque, você compra um estoque, e aí você vai vendendo esse estoque, e a partir da venda, você tem lucro, e aí você vai tendo os resultados financeiros e tal. Mas, por exemplo, você, no segundo, terceiro mês, você tem que ter ali receita, né? Você vai gerando receita. Esse é o modelo tradicional. O modelo das startups, não necessariamente você gera receita ali no primeiro, segundo ano, você vai gerando umas receitas pequenininhas, porque o modelo de uma startup é receber investimento de investidores. Então, tem uma configuração diferente que dá para você perceber claramente. Vou dar um super exemplo. O Banco Inter. O Banco Inter não é uma fintech. É um banco que se digitalizou, porque o modelo de negócio dele é de um banco tradicional, e aí ele fez um excelente trabalho de digitalização, mas não é uma fintech. O Nubank é uma fintech. Nasceu como fintech, agora está super grande, já tirou a sua própria licença, porque antes ele trabalhava ali num modelo de parceria com uma pequena instituição. E agora ele é uma instituição financeira, mas que nasceu como uma startup e foi crescendo. Então, são diferenças, às vezes, até sutis. Tem 3 coisas assim que é importante. Tem a fintech, que, por exemplo, foi o modelo que o Nubank nasceu. Tem o banco digital, que nasceu digital, e aí a gente pode falar, por exemplo, do C6. E tem o banco que tem ali, ou se está digitalizando, ou então tem ali uma estratégia digital, mas que no fundo é um banco mais tradicional, um banco mais antigo, um banco comercial. São diferenças às vezes sutis, mas vocês vão perceber na maneira que a experiência do usuário é configurada. Então, num banco tradicional, por mais que ele tenha uma estratégia digital, a experiência vai ser muito tradicional, mesmo no ambiente digital. Então, eu vi um meme muito engraçado sobre a Caixa, né? A Caixa, ela criou lá o aplicativo para ajudar nessa questão do auxílio emergencial. Teve um volume gigantesco de brasileiros se movimentando para aquele aplicativo e tal. E aí, o meme era assim, era um cliente parabenizando a Caixa, falando assim, poxa, vocês realmente conseguiram replicar para o ambiente digital o ambiente de banco. Eu não consigo fazer o que eu quero. Eu tenho que pegar uma fila no aplicativo para ser atendido, para pagar, acho que era para pagar uma conta. Quando chega a minha vez, o sistema sai do ar. Então, isso, por mais que você tenha tecnologia, você não está colocando o cliente no centro dessa relação. E as fintechs, elas nascem colocando o cliente no centro dessa relação. Então, eu vou dar o exemplo do Nubank, porque é uma fintech grande, conhecida, e que fez um excelente trabalho nisso. A grande inovação do Nubank não foi o cartão de crédito. O cartão de crédito não é uma novidade, é um cartão de crédito. E não foi também tirar a anuidade. Você baixar um preço ou não cobrar por algo não é uma inovação. A grande inovação do Nubank foi a experiência do usuário. Você conseguia entrar no aplicativo, ver o seu extrato do cartão de crédito. Se você tivesse qualquer problema, você entrava no chat, você era bem atendido. E a gente está tão mal acostumado, no sentido negativo, de ser mal atendido, de ser maltratado, que aquilo teve um impacto tão grande que o Nubank é hoje o que ele é por causa da experiência dele. Com o usuário, de falar oi, bom dia, de tratar você bem, de perguntar do seu cachorro, porque ele tem ali registrado que você tem um cachorro, ele sabe disso. De ter essas ações, muitas vezes, de relacionamento. Então, o cachorro comeu o cartão, a pessoa foi e postou nas redes sociais. Aí o Nubank viu nas redes sociais
mandou um cartão novo, ó, eu fico arrepiada, mandou um cartão novo, chamando a pessoa pelo nome, com uma cartinha escrita a próprio punho, falando, poxa, o cachorro, sei lá, o Tobias realmente é super levado, mas a gente está sempre pensando em você, então toma o seu cartão novo e manda um presente pro cachorro. Isso é incrível, Não comer mais você falou que a tecnologia é meio. E aí a gente está vendo que você tem uma fintech com base tecnológica, mas que está levando o quê? A boa experiência para o humano, para o usuário. Então, você utiliza a tecnologia como meio para atender bem o usuário. E isso é sensacional, né? Isso é muito legal. E as fintechs, elas realmente vão trazer esse desenvolvimento, esse acesso à bancarização. E aí, desculpa te interromper, mas é porque eu queria que você contasse também a sua experiência com a fintech, porque a Ingrid, ela é CEO e é cofundadora de uma fintech para PJ e que tem tudo a ver com empreendedorismo, né, Ingrid? Eu gosto tanto de falar sobre isso que eu esqueço de falar do meu próprio negócio. Mas tá tudo bem, gente. Eu convido todo mundo a ver. O link basicamente é uma conta digital, é uma fintech de conta PJ. Então é só para PJ, só para qualquer tipo de PJ, para quem tem CNPJ, né? E que aí a gente tá querendo reconstruir essa experiência, mas agora pensando nas pequenas e médias empresas, que é o que move o país. Então, vai muito em linha com o que a gente vê das fintechs, por exemplo, que começaram nessa onda de pessoa física, né? Então, é uma conta sem custo de manutenção, anuidade. E aí, uma pergunta que sempre me fazem: como é que você ganha dinheiro? O sistema financeiro tem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro, que não é necessariamente através da manutenção de conta. A manutenção de conta é uma desculpinha para eles ganharem mais dinheiro. Mas tem mecanismos de você zerar isso, sim, a gente conseguiu zerar essa manutenção de conta. E aí tem cartão virtual, para se você precisar fazer compra online, emissão de boleto, e essa questão de gestão muito forte. Então, a gente já nasceu muito com gestão de boleto, então você consegue gerir os boletos na plataforma, você consegue gerir ali pagamentos, você consegue gerir recebimentos, então, para a gente é muito importante isso. E falando um pouco dessa questão de ganhar dinheiro, toda vez que você passa o cartão, qualquer cartão, de qualquer lugar, de qualquer banco, de qualquer instituição, 3 figuras ganham dinheiro. A bandeira, né, Visa, Master, a maquininha, então tem uns FIIs ali que você como cliente não vê, mas está embutido no preço que você está pagando e o lojista está pagando ali as taxas inerentes desses serviços. E o banco, então eu faço o papel do banco, então toda vez que um cliente linker passa ou qualquer um dos nossos cartões, a gente também ganha dinheiro e é relevante. Oi, Wanda. Boa noite. Oi. Que luta! Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. E é tudo via digital, 100% digital. E aí a gente tem atendimento em todas as pontas que vocês podem imaginar. A gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem as redes sociais, tem o chat no aplicativo, o chat no site, né, no internet banking. Porque a gente acha que essa questão do atendimento é que vai fazer a gente crescer e chegar ali em algum lugar relevante nessa história. Muito legal. A Márcia Timóteo. Márcia, quer fazer a sua pergunta? Quer abrir o microfone e você fazer a pergunta? Pode fazer. Adorei a pergunta, Márcia. Pois é. Eu acho que essa oportunidade que você está dando aqui para a gente é de trazer não só a informação, né, mas a formação, porque a gente realmente não sabe essa diferença entre o que é banco, o que é fintech e, principalmente, o que ele faz com o nosso dinheiro, né? Então, o banco já tem uma história, a gente já tem um histórico, né? Aquela figura do gerente, a figura da aplicação financeira, do fundo garantidor, né? Então, e aí vem uma coisa nova chamada fintech. E aí, o que acontece com o meu dinheiro numa fintech, né? Então, qual é o ponto, se existe um ponto
nessa relação que dá um desbalanceamento entre o que um banco faz e o que a fintech faz com a minha aplicação. Claro. E já que ela me deu a chance, então eu vou aproveitar e vou fazer mais uma outra pergunta, né? As carteiras de investimento, se a fintech também trabalha com carteiras de investimento, né? Ou se ela direciona para um outro estabelecimento, tipo uma XP, uma Clear, né? Se ela tem a corretagem também, né? Então, assim, queria entender dentro do espectro de serviços que você oferece, aí olhando para o pequeno investidor, pequeno empreendedor, o que ele pode fazer para que aquele dinheiro ele não fique somente parado na conta, que ele tenha aí uma certa movimentação e alguma aplicação financeira. Claro. Eu acho natural e incentivo essa questão do questionamento, tá? Então, a gente vive no Brasil, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam aqui. Então, é sempre muito importante você primeiro ver se essa fintech existe, não só fintech, mas qualquer oferta mirabolante. Então, assim, apareceu no meu WhatsApp alguém oferecendo um crédito no meio de uma pandemia, pedindo todos os meus documentos. Eu nunca tive relacionamento, mas assim, de maneira ativa, né? Não passiva. Não foi você que foi procurar e aí não foi o contrário. Vieram te oferecer. Cara, desconfia. Tem que ver rede social, ver se a empresa, não estou nem falando de fintech, estou falando de empresa de uma maneira geral. Responde os clientes, como responde. Se tem gente lá, né? Se tem Reclame Aqui, isso é super legal, porque o Reclame Aqui é uma ferramenta muito boa e não é o fato de você ter uma reclamação no Reclame Aqui não é ruim, muito pelo contrário. Se você responde, se tem ali minimamente um movimento, você sabe que é uma empresa, não é um golpe. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ofertas de crédito mirabolantes, então, poxa, pedindo para você pagar R$2.000 para análise de crédito, isso não existe. Então, desconfia. Na dúvida, não faça. Se, por exemplo, investimento com taxa fixa em contrato, mas em algo muito sofisticado como criptoativos. Não faça. Não, é um fundo super rares blabs de ações de alguém que você não conhece, vinculado, não faça. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso faz parte da educação financeira mesmo, de aprender, assim, sabe? Então, tem sim que buscar essas informações, tem que se sentir seguro. Se você não sabe, pergunta para alguém que você tenha familiaridade. Mas cuidado também, por exemplo, com pirâmide financeira. É muito importante, gente, cuidado muito com pirâmide financeira, porque muita gente legal e que a gente confia, muitas vezes cai e acaba vendendo isso antes de descobrir que é um golpe. Então, é super importante mesmo evitar. E contem comigo, se vocês precisarem, podem sempre ir mandando, mas enfim. E aí, essa questão de como você sabe que a fintech, o que ela faz, né, com dinheiro, como é que você sabe que é seguro? O fato de você não ser um banco não significa que você não tem regulação. O fato de você não ter uma licença de banco não significa que você não está sujeito a uma legislação e bastante pesada. É como, por exemplo, lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, não importa se você é banco, fintech, posto de gasolina, lava rápido, joalheria, você está sujeito à legislação, principalmente quando são movimentações muito altas de dinheiro e tal. Então, as fintechs de pagamento, e é outra coisa que eu queria falar, a fintech, ela não vai, assim, normalmente não oferece tudo para você. Então, ela não vai ser boa em seguros, investimento, empréstimo, conta, gestão. Normalmente as fintechs, elas começam muito nichadas. Então, vou dar o exemplo do Nubank de novo. O Nubank começou com cartão de crédito. Então, ele só tinha o cartão de crédito. E aí depois ele foi inserindo mais produtos, mas ainda assim a oferta dele não se compara com um banco grande. Mas é aquele negócio, né? Ninguém é bom o tempo todo para tudo.
Então, por mais... E tem um movimento que faz a gente, às vezes, ficar preso num banco, mas os produtos que você está consumindo lá não necessariamente são os melhores, as taxas melhores, mas você sente, assim, um pouco de... até tem estudos que falam sobre isso. Você fica na inércia. Então, ao invés de você procurar alguma coisa que é um pouco melhor, um empréstimo que é um pouco melhor, você acaba preso àquela instituição por inércia, por preguiça. A gente fica lá consumindo produto ruim, porque a gente não tem, às vezes, esse ímpeto de buscar. Então, o que as fintechs elas fazem, elas são nichadas. Então, tem uma fintech de investimento que ela muito possivelmente, você vai investir em outras instituições vinculadas ali com a CVM e tal, mas ele é um buscador. Então, ele vai te apontar qual é o melhor dentre as instituições de investimento para você. As fintechs de crédito, por exemplo, elas, além da taxa ser menor e ter uma diversificação de garantia que você precisa dar, então você tem carro, casa, que você pode dar de garantia, você tem recebíveis, quando você tem maquininha e tal, que você pode dar de garantia, vão te dar uma taxa melhor. O prazo de análise é coisa muito rápida, tipo 1, 2, 3 dias, assim, que é bem diferente numa instituição financeira tradicional. Isso ajuda muito, principalmente quando a gente está falando de pequenos e médios empreendedores. E elas não cobram por isso, para fazer análise de crédito, super importante falar. Então, você ganha muito com isso também. As fintechs de pagamento, que é o caso do Linker, então, conta... E na fintech de crédito, o risco é da fintech, não é das pessoas, porque quem está emprestando dinheiro é a própria fintech. No caso de conta, quando você deixa ali sob custódia de uma fintech, a legislação me obriga a colocar 100% do recurso dos meus clientes em título público. Então, você não está correndo o risco da fintech, você não está correndo o risco do banco parceiro, porque eu tenho um banco parceiro também que me ajuda nessas operações de transferência e tal. Então, o Banco Central estruturou a coisa que você tira o risco da fintech, você tira o risco do banco e coloca no risco país, que a gente não precisa não melhor assim, mas é o risco que está todo mundo, né? Todos os bancos e tudo. Então, é a maneira que o Banco Central viu de assegurar o sistema financeiro, né? Porque o Banco Central está de olho em tudo. É aquilo que eu falei. Independente de qualquer coisa, o Banco Central ele tem essa capilaridade muito grande de ficar ali administrando e governando mesmo o sistema financeiro. Então, ele criou a regra e ele olha bastante de perto. Só para complementar a questão da dúvida do fundo garantidor, é que eu tenho um número na cabeça que é 250 mil. Esse número continua? Não. O fundo garantidor, só para... Não sei se todo mundo está familiarizado. Quando você faz um investimento num banco, um CDB, por exemplo, que é um investimento super tradicional, você tem um fundo garantidor que é se fosse um seguro que os bancos, todo mundo que é banco mesmo, paga. E aí, se acontece alguma coisa com o banco, vamos supor que o banco foi liquidado. O fundo garante esses investimentos até 250 mil reais. Mas isso eu estou falando de CDB, único e exclusivamente. O Fundo Garantidor de Crédito é só para CDB, esse tipo de investimento, porque tem regras específicas de política monetária e tal. É isso, são 250 mil para CDB. No caso da fintech, eu não tenho CDB, eu não posso emitir CDB, eu posso oferecer, de repente, de um parceiro, banco, que vai ter essas condições, mas eu, fintech, não posso emitir CDB. Então, ou eu ofereço de um parceiro bancário que entra nessas regras, ou eu não ofereço, por exemplo, uma conta remunerada. E a remuneração da conta vai ser baseando-se no título público, que eu falei para vocês. E aí não tem limite, não é 250 mil. Aí é 100% dos seus recursos que dormem em título público, é obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui da Cristiane. Na prática, eu acho que você já respondeu. Na prática, o que eu tenho no banco que na startup ou na fintech eu não tenho? A Cristiane congelou, mas eu acho que você respondeu isso quando você falou que o mercado da fintech é nichado. Você no banco grande, no banco tradicional, você tem várias
vários pacotes de serviço, aplicação, empréstimo, e na fintech você tem as fintechs nichadas. Segmentadas, né? A Patrícia Araújo pergunta, complementando a pergunta da Márcia, por exemplo, se deixarmos o dinheiro no Banco do Brasil, dificilmente ele vai quebrar, a não ser que o Brasil quebre, mais ou menos, porque o Banco do Brasil não é público. Se uma fintech ou banco digital quebrar, eu provavelmente perderia o dinheiro. Quais são as garantias? Esta é a minha grande preocupação. Pode falar um pouco? Eu acho que tem muito a ver com o título, com o dinheiro que já está lastreado em títulos públicos, né? Mas só explica um pouquinho mais disso, é isso mesmo. Claro, é exatamente isso. Então, lembre-se que a gente está falando, nesse caso em específico, de fintech de conta. Porque a fintech de empréstimo, ela está te dando dinheiro, então o risco é 100% dela. A fintech de investimento, a legislação ainda não está tão avançada, então o investimento não é a fintech que está lançando o investimento. Normalmente ela é um buscador de investimento que vai te ajudar a encontrar um investimento dentre todas essas opções que tem no mercado. A fintech de investimento, por exemplo, ela pega todas as suas informações, mastiga de um jeito que consegue entender o seu perfil e vai buscar no mercado o investimento que mais combina com você, com o seu momento, com seus objetivos e tal. Eu vou dar um exemplo muito legal, que eu até incentivo vocês depois a buscarem, que foi uma coisa diferente. O banco quebrou e a fintech sobreviveu. Que foi o caso do Neon. Eu já tinha saído de lá quando isso aconteceu. Como eu falei, a fintech, quando ela ainda não tem uma licença específica, ela opera com parceria com uma instituição financeira que fica com a custódia dos recursos e que faz essa aplicação em título público. 100% do dinheiro do cliente tem que necessariamente passar por isso. Então, vou dar o exemplo do Linker. Linker tem o Banco BV, que faz a custódia, o Banco Votorantim, que faz a custódia dos recursos. Ele não é meu investidor, não é parte da empresa, ele é um prestador de serviço. E o BV é obrigado a colocar 100% do dinheiro dos clientes do Linker em título público. Isso é obrigação legal. No caso do Neon, tinha um banco que chamava Banco Potencial, que era um banco de Minas, que fazia a mesma coisa que o BV faz com o Linker, fazia a custódia e depois fazia esse investimento em título público. E o Banco Potencial, de um dia para o outro, foi liquidado. De um dia para o outro. Pegou todo mundo de surpresa, menos o Banco Central, você devia saber já, mas 100% dos recursos de cliente foram garantidos porque estavam todos em título público. Então, 100% dos clientes depois pegaram o seu dinheiro, e eu sou cliente até hoje, pessoa física do Neon. O banco quebrou, e por causa dessa legislação, foi um case mesmo, porque foi a primeira vez que isso aconteceu nesse ambiente de fintech. Então, o banco quebrou, como estava tudo em título público, todos os clientes conseguiram recuperar zero prejuízo. E se fosse o inverso também, se a fintech quebrasse, o dinheiro está lá em título público, então é essa garantia que o Banco Central construiu para deixar também os clientes mais confortáveis. Mas também, assim, eu acho que tem uma curva de aprendizado natural que eu incentivo também, que é começar devagar, sabe? Então, não é também para a gente amanhã pegar todo o nosso patrimônio e colocar numa fintech, porque a gente precisa estar familiarizado com a tecnologia, com os termos, aprender e cada vez se sentindo mais confortável, e a gente vai ali naturalmente se vinculando àquela fintech ou instituição que tem mais a ver com a gente se sente mais confortável, que está prestando um melhor serviço. No final do dia, é só prestador de serviço, né? Então, quem prestar um melhor serviço ganha. Bacana. A Veronique pergunta, no cenário atual, quais os investimentos que são interessantes para MEI e autônomos? Aí seria buscar uma fintech de investimentos, né? Sim, eu só quero reforçar que, assim, investimento em PJ tem que ser muito bem pensado, porque não é o seu dinheiro do seu negócio, às vezes dinheiro do cliente e tal. Então, o risco quando você pensa em investimento para PJ, ele é maior do que o risco quando você pensa em PF. Então, assim, PF você faz o que você quiser com o seu dinheiro, né? Assim, se você quiser, sei lá, investir em plantação de banana, você vai investir em plantação de banana. No dinheiro de pessoa jurídica, envolve, como eu falei, dinheiro da operação,
Se você tem sócio, dinheiro do sócio também, toda essa questão de governança, o risco, você não pode, por exemplo, normalmente quando a gente está falando de empresa um pouco maior, tem uma política de investimento, essas empresas são terminantemente proibidas de investir em tudo que tem risco, tipo ações. Então, você só pode fazer investimento na PJ aquela coisa mais basiquinha mesmo. Então, um CDB, um título público que, né, tem ali uma segurança um pouco maior. Então, normalmente é renda fixa, que vai render menos, obviamente, mas o dinheiro de empresa não é para você especular. Então, é procurar mesmo aquela coisa mais tradicional, mais basiquinha para o dinheiro da PJ. Beleza. Eu não entendi bem a pergunta da Cris. Cris, a Cris está congelando toda hora, mas vamos lá. O que a fintech ganha com essa busca? Como essa parceria reverte para cada um? Eu não entendi bem a pergunta, você entendeu? Eu acho que eu entendi. Que é busca, como ser busca... Sim, porque ela disse que esse investimento pode não ser direto. Acho que está no mudo. Ixi, não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não, ela está com... Tô ouvindo. Acho que ela já sabe o que eu perguntei. Eu acho que ela conseguiu entender. O que ela ganha? Um percentual em cima dessa busca. É como se fosse um marketplace. Então, por exemplo, traduzindo, o que o iFood ganha? O que o Rappi ganha? Ele não é o restaurante e não é você que está pagando. Ele fica ali no meio do caminho te conectando aos restaurantes e aí ele ganha um percentual em cima dessa intermediação. Essa questão dos buscadores é a mesma coisa, porque como ele tem uma inteligência, qual é o serviço que ele presta? Primeiro, varrer o mercado, trazer essas melhores opções, analisar o seu perfil, às vezes até fazer uma análise ali, renda, o que você quer, seu objetivo. Então, ele faz toda essa inteligência e cobra um percentual para te trazer o que é melhor dentre aquelas características para você. É pura prestação de serviço, gente, pura. Eu sou aqui, Linker prestação de serviço, Fintech prestação de serviço, só que a gente tenta prestar um serviço melhor, mais inteligente usando tecnologia. Legal. Ingrid, está chegando no final da nossa conversa, está ótimo, a gente ficaria aqui, todo mundo quer aprender um pouco, porque educação financeira realmente foi o que você falou, a gente fala mais de sexo do que de dinheiro, né, de educação financeira. Não, gente, eu quero deixar um recado antes de terminar, que assim, a gente também às vezes tem um pouco de ranço de dinheiro, por vários motivos, inclusive esses que eu falei. E a gente tem que amar o dinheiro é meio, não é fim também. Então, a gente tem que fazer as pazes com o dinheiro, ver que poder que ele tem de transformar a nossa vida, de não achar que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade. Traz felicidade pra caramba, gente. Só que ele não muda a nossa essência, né? Então, assim, como eu falei, dinheiro é meio, não é fim. O que você faz de ruim com o dinheiro, a culpa não é do dinheiro. O dinheiro não tem, né? Não é um pedaço de papel, ele é um número. A culpa de fazer uma coisa ruim com dinheiro é da pessoa. Então, vamos trazer também esse pensamento para que a gente consiga lidar melhor e querer aprender também um pouco disso. Então, eu sempre falo assim, vamos amar o dinheiro, eu amo dinheiro, o dinheiro é bom, ele constrói nossos sonhos, ele faz o nosso empreendimento ter sucesso, ele faz a gente conhecer um lugar que a gente gostaria de conhecer, ter um bem que a gente gostaria de ter. Então, acho que a gente tem que partir também dessa mudança de pensamento com relação ao dinheiro, que vai facilitar o nosso interesse e aprendizado com relação a isso também. Muito legal. Bom, para finalizar, Ingrid, eu queria que você dissesse que aqui tem várias empreendedoras, digamos que elas queiram abrir uma conta no Linker, e o que o Linker poderia oferecer para elas? O que é exatamente o Linker? Se elas hoje podem abrir uma conta, o que tem de... Você oferece cartão, recebíveis, maquininha, o que é o Linker e o que o serviço poderia agregar para essas empreendedoras que estão aqui te ouvindo agora? Claro. A primeira coisa é a dignidade, né? Então, acho que a gente se esforça muito para dar atenção, para entender, para atender bem, tá? Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. Custo, então, a conta,
os cartões, né? Como eu falei, tem um cartão virtual, cartão físico, que é para você utilizar no dia a dia, não tem custo nenhum dos dois, então chega lá no seu endereço, o cartão bonitinho, e o cartão virtual, a partir do momento que você abre a conta, já tá disponível. A conta com pagamento de contas, emissão de boleto para cobrança, a gente tem o link de pagamento também, que é, por exemplo, se você tem um cliente que você cobra via WhatsApp, você manda o link, ele já consegue pagar, escolher como ele quer pagar, boleto e tal, então isso é super legal. E hoje toda essa parte mais de gestão transacional, a gente consegue oferecer aplicativo e web. Então, se você gosta de aplicativo, usa o aplicativo. Se você prefere usar no computador, você usa no computador. E transferências, né? TED, para outros bancos, TED, transferência interna. E o melhor atendimento, gente. Isso é um diferencial, porque a fintech, ela tem, o Linker tem esse belo diferencial. E o pessoal aqui, então a gente depois pode mandar o link para elas. Como é que elas fazem para acessar? A gente manda depois para elas o site, não é isso? Claro, manda aqui já, peraí. E também fiquem à vontade para me acessar nas redes sociais, eu sou super ativa. Tento, né? Às vezes não dá. Tá? Daí a gente vai, então assim, está disponível para vocês conhecerem e iniciar uma experiência lá com o Linker para facilitar a vida de todas as empreendedoras aqui do grupo. Eu posso tirar mais uma dúvida, só para encerrar? A questão do... Você falou que a fintech ela tem alguns serviços e você esboçou bem aí que você está focada no pequeno empreendedor, né? Entender as dores dele e trabalhar oferecendo para ele oportunidades lá de gestão dos boletos, gestão dos pagamentos, dos recebíveis. Então, imagino que nesse aplicativo você tenha relatórios que facilite a vida desse empreendedor. Legal. E na questão do crédito, como é que você libera crédito para os empreendedores? É cartão de crédito? Qual o limite? Quais as garantias? Que garantias eu tenho que oferecer para ter um cartão de crédito para minha empresa? Né? Ou eu estou começando agora, eu sou um MEI. Né? MEI também tem cartão de crédito? Né? Ou só... limitada, enfim. Me conta só mais um pouquinho disso para a gente ir na prática, né? Na prática, como é que funciona? A gente tem hoje o cartão físico, que é o cartão de débito, puramente de débito, que você não consegue, por exemplo, utilizar para compras online, nem para nenhum tipo de mensalidade. Como não é vinculado com o PJ, mas só para fazer um paralelo. Hoje você não consegue pegar o seu cartão de débito e cadastrar no iFood, no Netflix, tal. PJ é pior ainda, porque você dificilmente tem um cartão que passe online na PJ e quando você precisa de alguma coisa na PJ, você tem que passar na PF e depois fazer toda a contabilidade. A gente tem um cartão que eu brinco que é o crédito, esse virtual. Porque ele passa como crédito para fazer todas essas assinaturas, mas ele é vinculado com o seu saldo em conta. É um débito virtual mesmo, que permite assinatura. Nosso próximo passo, a gente não tem crédito ainda, é o crédito, e aí não vai ser cartão de crédito, vai ser capital de giro mesmo. A nossa estratégia foi começar com a parte transacional, então de fluxo financeiro, de recebimento, tal, para aprender com relação a esse cliente. E aí, a partir do momento que eu aprendo, para não ficar dependendo só desses birôs de crédito tradicional, que já vem com um score de crédito, que na PJ é ainda muito sofrível. Então, a gente preferiu começar com a parte transacional para entender o fluxo de caixa, entender o cliente, para depois ir para uma versão de crédito. Então, o problema que hoje a gente focou em resolver é essa parte do acesso, do primeiro acesso, da conta, do cartão no nome da sua empresa, da gestão e tal. E aí um próximo passo, a gente nasceu nichado nesse problema, e aí um próximo passo é expandir para crédito mesmo, que não é trivial, principalmente para PJ. E o que a Linker oferece para esse pequeno empreendedor? Tem algum tipo de orientação, treinamento, capacitação? Como é que funciona isso?
A gente tem ali internamente as nossas FAQs todas, então tem o blog tem, assim, de tudo que você pode imaginar. Então, as diferenças entre as empresas, MEI, ME, limitada, as diferenças entre os produtos financeiros, as diferenças entre os regimes tributários, algumas soluções, não necessariamente financeiras, mas algumas soluções de gestão do dia a dia, de contabilidade, de organização, de até ferramentas mesmo para o dia a dia, então de comunicação, de como você cobra o cliente, sobre os projetos novos, porque eu sinto que tem bastante dificuldade das pessoas entenderem sobre todos esses projetos que estão acontecendo, tipo Pix, Open Banking. Então tem ali conteúdo da Compal, e também a gente fala sobre outros empreendedores. Então, empreendedores, poxa, que de uma maneira ou de outra foram beneficiados, conseguiram ajudar a gerir, a gente conseguiu ajudar a gerir melhor o negócio. A gente cria todos esses conteúdos o tempo inteiro para tentar ir orientando. E tem o que eu falei, são as FAQs, né? O que são as FAQs? São aquelas perguntas e respostas que a gente desenhou da maneira mais simples possível para que houvesse um entendimento e não fosse só tipo um monte de coisa jogada e que ninguém entende nada e que não resolve para ninguém. Então, por exemplo, essa diferença de TED, de boleto, qual que é a diferença? Por que uma cai antes, uma cai depois? Qual que é que cai antes, cai depois? Boleto é compensação, então vai cair até 2 dias úteis, porque tem, por incrível que pareça, a gente tem absolutamente todos os dias gente entrando em contato com a gente para aprender alguma coisa que não sabia, super ansioso. Então, às vezes, assim, a TED tem que cair no mesmo dia, tá? Mas aí a TED demora 2 horas, porque às vezes o valor é grande, e quando o valor é muito grande, por exemplo, acima de 10 mil reais, tem todo um cuidado ali com prevenção à lavagem de dinheiro. Se a TED demora 1 hora, a pessoa fica desesperada, fica ansiosa, muito mais porque se ela entendesse o mecanismo de uma TED, soubesse, de repente, o que é uma TED, talvez ela não se sentiria tão ansiosa. Boleto, a mesma coisa. Então, ali a gente vai tentando acomodar todas essas dúvidas, mas tem sempre o time de atendimento, que tira bastante dúvida também. Okay. Muito bacana. Muito bom. Ingrid. A gente vai vencer, gente. A gente vai vencer, vai aprender tudo isso. Eles nunca mais vão enganar a gente. Ingrid, muito obrigada, eu fico muito feliz. Eu fiz questão de trazer a Ingrid, porque a Ingrid, primeiro, é uma pessoa que eu conheço, como eu falei, há alguns anos, é uma pessoa que eu confio e admiro muito o seu trabalho. Porque você vê propósito no que a Ingrid faz, né? Então, eu agradeço muito o dia de hoje. Eu aprendi um monte. Gente, eu tenho conta no Inter, para mim o Inter era fintech. Mas tá tudo bem. Eu sabia lá que o Inter era banco, para mim era fintech, porque eu nunca falei com o gerente, né? Ele é um banco digital, né? E para mim era a mesma coisa que fintech. Então, eu aprendi pra caramba hoje. Essa questão de pirâmide financeira, isso é uma coisa muito perigosa. Pra vocês terem uma ideia, recentemente um amigo meu falou assim: Valéria, o Ether é porque eu trabalho com, eu aplico dinheiro em criptomoeda, mas isso é outra esfera. O Ether vai dar muito dinheiro. Eu estou com um amigo que me garantiu 10% ao mês se eu puser meu dinheiro em Ether. Nossa. Você que entende do Ether, eu falei assim: olha, você está entrando numa pirâmide. Você está tentando me chamar para o Ether. Não, se eu for botar dinheiro em Ether, eu que boto meu dinheiro. E o meu risco é meu, né? Quando você faz uma coisa dessa, é você que assume o risco, é você que está fazendo a sua bagunça toda. Mas, quando qualquer coisa que aparece assim, 10% ao mês, gente, Selic está 2%. Garantido em contrato ainda. Quando fala isso, foge. Assim, 10% garantido em contrato é um golpe. E essa questão da gestão do seu dinheiro, isso eu achei que foi o ponto mais importante, né? O crédito, ele é muito bom, mas ele tem que ser um crédito consciente. Investimento na pessoa física é bastante complexo. Eu lembro, grandes empresas, a Sadia, não sei se você lembra, Ingrid, que a Sadia começou a aplicar tanto dinheiro que ela virou empresa de recursos financeiros mais do que de venda de produtos de frango, né? E quebrou. Quebrou. E foi comprada pela Perdigão, porque quebrou, né?
Então, assim, é muito risco você botar o dinheiro de uma pessoa jurídica em investimento, também você tem que saber. Por isso que eu acho que é muito legal isso que a Ingrid trouxe para a gente, toda essa consultoria. E isso é muito importante, né? Hoje você não entrega só uma conta bancária, né? Você tem que entregar um produto final e uma coisa mais educacional também, para ensinar as pessoas a utilizar o dinheiro. Então, a gente, como eu falei lá no princípio, essa conversa ia ser uma conversa mais focada em empreendedorismo e viabilizar o empreendedorismo, porque a parte financeira é fundamental. Ontem, a Ângela falou, olha, se você vai empreender, você tem que ter um recurso. Não, sabe que você não vai passar... Em um ano, você vai tirar dinheiro do seu empreendimento, porque senão ele não vai funcionar. É o que a gente tem um período, né, para poder começar a ter lucro do empreendimento que você está fazendo. Então, tudo isso faz parte dessa educação e dessa troca que a gente está fazendo com vocês. Muito bom. Eu achei muito legal, Ingrid. Muita gratidão pelo papo de hoje. Marcinha, Veronique, vocês querem... Depois eu quero que todo mundo chegue pertinho da câmera para tirar uma foto, antes da gente convidar para antes de convidar para o dia de amanhã, né? Veronique está com o dia de amanhã aí na mão, né? Quem é que pode fazer o print? Eu não posso fazer porque eu estou gravando. Quem então, pode vamos fazer lá. 1, 2, 3 e vai! Pronto, pode descongelar, que já foi. Foi? Ok. Veronique, está com o fechamento de amanhã? Enfim, Ingrid, caramba, que aula, hein? Aprendi bastante aqui com você hoje, eu amei. Muito obrigada aí pela aula que você deu hoje pra gente, muito bom mesmo. Espero que tenha plantado a sementinha do mal dentro do coração de vocês. Amo dinheiro. Isso mesmo! Eu adorei as informações, porque tem detalhes assim que a gente, na verdade, é burro, né? Não sabe mesmo das informações. Então tem que buscar, tem que aprender mesmo, né? Para a gente não ficar perdido nesse oceano aqui que é o oceano do dinheiro, né? Que é dos investimentos. Que isso, na verdade, no modo geral, toda a nossa população precisa ainda caminhar muito, né? Evoluir muito nessa parte. A gente, no modo geral, né? Eu observo que as pessoas têm muita ainda dificuldade, né? Nessa parte financeira. As pessoas não fazem investimento, é um mar de mistério para muitas pessoas. As pessoas ficam com medo, né, de investir, ficam com medo de botar o seu dinheiro no banco, às vezes ainda tem ainda essa situação ainda. E também é isso que você falou, a questão de conhecimento de outros serviços, né, uma conta essencial, né, que isso não é divulgado, né, os bancos não têm interesse em divulgar essa informação. Então, é um direito, e como você falou, um direito e dever de você ter um serviço de qualidade. Eu achei muito bacana essa proposta do Lineker, né, em trazer esse atendimento diferenciado. Isso é muito legal mesmo. Fico feliz em saber isso. Já sei quem eu vou indicar alguns clientes aqui. Fiquei bem contente. Por mim, gente, porque a trajetória não é fácil também. Eu sou empreendedora, eu não sou banqueira. Ainda sou só uma empreendedora aqui, meus cabelos caindo, vocês não imaginam essa pandemia, que loucura. Então, torçam por mim e que eu vou cuidar de certinho de cada uma das empreendedoras, vou estar torcendo por vocês também. Gente, eu quero agradecer a todos aqui presentes e convidar vocês para amanhã, que é o nosso 6º dia, né, no mesmo horário, às 21h15. Amanhã a gente vai ter a Carla Coelho, com a importância da comunicação no empreendedorismo. Ela é pós-graduada em gestão de pessoas pela Uniceu-UMAR, pós-graduada em marketing, bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo, pela Universidade da Estácio de Sá, especializada em jornalismo cultural e assessoria de imprensa, pela Universidade do Livro, editora da Fundação Unesp, jornalista responsável pela comunicação livre, da empresa Metropolitana no Mercado, desde 2008, que atua com assessoria de imprensa, de produção de conteúdo e apresentação em TV. Atualmente produz os programas de Manhã das 10 e Família Café e produz e apresenta programas de comunicação livre e Trabalhador em Foco. São vinculados à TV de Petrópolis, no canal 10, via teste. Na X da questão, né, no X da questão, melhor, a produção responde pela assessoria de comunicação,
direção e produção em secretaria teatral, tendo como destaque projetos fixos como Sarau Imperial, no Museu Imperial, e Chá da Princesa, contando as histórias de Petrópolis, e Jantar do Imperador, na área social. É idealizadora e coordenadora de Doação em Roda, coletivo popular, criando e discutindo um tema, para dar um amplo emocional, social e legal, bem como ouvir e contar histórias do dia a dia de quem espera ou já vive a doação. Essa é a nossa convidada de amanhã. Você, Ingrid, também é a nossa convidada amanhã para poder, se você tiver a oportunidade de também participar da nossa roda de amanhã, que vai ser bem interessante, né, voltada mais para a comunicação, né, que é algo muito essencial também para as empresas, né, para o mundo do empreendedorismo. Você que trabalha em banco também deve, com certeza, precisar desse link, né, da comunicação. Espero vocês aqui amanhã, no mesmo horário. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Beijão. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Ingrid. Beijo, meninas. Até amanhã, Sônia. A Sônia está contigo amanhã, hein? Amanhã estamos aqui. Tá aí. Obrigada, Fernanda. Tereza apareceu. Tereza. Maravilha. Vivi, Rosângela. Obrigada, Leila, Lívia. Wanda, muito obrigada. Célia, que bom te ver por aqui. Obrigada. Cris, maravilhosa. Sempre prestigiando a gente. Obrigada. Já é de casa, pessoal. Muito bem, muito bem. Muito bom, meninos, vocês todos aqui, essas carinhas conhecidas e felizes. A gente ficou muito, muito contente. Tchau, boa noite.